Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à Trode TV, sejam bem-vindos ao programa Perfil. Eu sou David Alexander, o contador de histórias de vocês de toda semana. Hoje, mais uma vez, nós vamos contar uma história muito legal para vocês. Antes de contar a história de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você poder ter sempre notificações dos próximos programas. Bom, vamos começar a história de hoje. Hoje eu quero falar para vocês de uma pessoa, de uma personalidade que tem muita coisa para contar. Eu achava antes que o cara era o Roberto Carlos, mas o cara é Anderson Novaes. Tudo bom, Anderson? Tudo beleza? Pô, prazer. Prazer de ter você aqui, é uma honra muito grande ter Anderson Novaes aqui no estúdio da Trode TV. E a gente quer saber um pouco de você, né? As pessoas conhecem Anderson Novaes, o cara que faz as capas de disco para um monte de gente, desde muito tempo. Mas a gente queria contar a história de Anderson Novaes, como é que Anderson Novaes se tornou essa pessoa que ele é hoje, né? Essa pessoa tão requisitada para trabalhos de designer gráfico e tantas outras coisas. E para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente como que começou isso. A partir de que momento, por quê, como foi isso, como que você se tornou quem você é hoje. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu que sou um cara tímido, fico sempre na minha, então mas eu agradeço muito pelo convite. Para mim foi uma surpresa, porque geralmente vem só cantor aqui, né? Então, eu comecei, assim, a minha história começa lá em 1980, né? Faz tempo. Faz muito tempo. Quando eu era criança, né, eu passei a década de 80 praticamente desenhando. Então, eu chegava da escola, pegava um caderno, ou ia para a escola à tarde, né? Então, às vezes era de manhã, eu pegava um caderno e ficava assistindo ali os programas matinais, ficava assistindo os desenhos e ficava reproduzindo os desenhos no papel, ficava desenhando. Então, comecei a desenhar, desenhava aqui. Eu passava o dia inteiro desenhando. Eu jogava bola, jogava vôlei, mas isso daí era só de vez em quando. Meu negócio era desenhar. Eu chegar em casa, sentar no chão mesmo ali e ficar desenhando. Pegar uma folha em branco e começar a criar as coisas. Isso, comecei a... Comprava aquelas revistas, né? Comprava revistas em quadrinhos e desenhava os personagens. Foi assim que começou. Até que minha mãe, ela conheceu uma pessoa que o genro dessa pessoa, né, o genro dessa mulher, tinha uma agência de propaganda ali na Lapa. E minha mãe falou assim para ela, ó, meu filho desenha e tal. Aí ela falou para minha mãe, olha, ele pode ser publicitário, hein? Vou falar com o meu genro. Ela falou com o genro e a minha mãe entrou em contato com essa pessoa, que é o Márcio Pucci, né? Naquela época ele tinha uma agência pequena, era uma agência pequena, quase um estúdio, né? Ali na Lapa, e eu fui lá, fiz a reunião, ele viu meus desenhos e acabou me contratando como trainee. Isso com quantos anos você estava? Eu estava com 14 para 15. Nossa. Eu lembro até hoje que a gente foi minha mãe foi comigo, inclusive, na reunião, eu estava com 14 anos, e a gente foi até a Lapa, lá no estúdio dele, e estava tendo até uma guerra lá, acho que é a guerra do Iraque, se eu não me engano, nessa época, né? Foi em 90, né? Final de 90. E quando foi em fevereiro de 91, ele me chamou. Aí passou alguns meses, eu completei 15. E naquela época era engraçado porque a gente desenhava, né? Para apresentar os layouts, a gente desenhava, tinha que desenhar lá. Era na raça mesmo. Era na raça. O cliente falava, eu quero um anúncio que tem um pôr do sol, com umas árvores, umas palmeiras, aí você tinha que desenhar as letras, as frases, né? Nossa, que diferente do que é hoje, né? Não, hoje é muito... Hoje você compra a imagem, coloca lá, coloca no computador, escreve... Faz uma ediçãozinha lá. Faz uma edição e apresenta praticamente pronto pro cliente, né? Lá o cara te desenhava o que ele queria, você visualizava aquilo na sua cabeça e colocava no papel. Colocava no papel. Ele falava assim, ó, é isso, vai ser um shampoo, tem que ter um pôr do sol, tem que ter praia, aí tipo, ele passava a ideia do que ele queria, né? Ele passava o briefing. E a gente pegava e reproduzia aquilo na forma de um desenho. Podia ser um anúncio, podia ser uma capa de disco, podia ser qualquer coisa, ele era apresentado como desenho. Você desenhava, apresentava para ele, se era aprovado, aí tinha uma segunda etapa que era a arte finalização, que tinha que tirar foto igual, tinha que escolher modelo. Era muito mais difícil. Nossa, impressionante, porque assim, naquela época você tinha que saber realmente fazer a coisa, Tinha que saber né? desenhar, Tinha verdade. que ter talento para isso Sim, mesmo. tinha que Nossa, desenhar. eu acho muito, muito legal isso. Eu ficava, assim, quando eu cheguei lá, eu ficava praticamente meu tempo todo, assim, logo nos primeiros dias eu ficava desenhando. A pessoa que estava lá, que, vamos dizer assim, era o diretor de arte, ela me deu vários livros de anatomia e de tipografia.
E ele falava assim, ó, fica desenhando isso daqui, ó, desenha a mulher, desenha essa mulher, desenha essa mulher. E nos livros de tipografia eu tinha que reproduzir as letras desenhadas. Ele mostrava lá uma Helvética que eu tinha que desenhar igual. Ele me mostrava as técnicas, claro, né? E aí eu ia reproduzindo igual até ficar certinho para poder fazer os layouts, né? Legal. Até que chegou, assim, em pouco tempo, coisa de 2, 3 anos, chegou o computador. Aí a gente passou para fazer... Acabou meio que sendo esse começo de carreira na sua vida um tipo de estágio, né? Que você foi colocado dentro dele. Sim, foi isso mesmo. Tipo assim, não foi nem porque eu quis, né? Tipo, Talvez você tinha uma visão de, eu vou pegar a televisão, vou pegar um desenho, vou fazer esse desenho aqui e tal. Quando a coisa virou coisa séria, você teve que entender que teve um passo a passo, tinha uma coisa que acabou ampliando o que você já sabia fazer. Sim, sim. Eu desenhava assim, eu não sei se eu desenhava bem, né? Mas eu sei que eu melhorei muito. Porque eu comecei a estudar anatomia e ele falou assim pra mim, ó, desenha mulher porque mulher é difícil de desenhar. Então, se você desenha mulher, você desenha qualquer coisa. Legal, eu não sabia disso. Mulher é muito... Porque tem muita curva, né? Então, e assim, você tem umas coisas que a gente praticava, que era assim, você pegava uma mulher e desenhava ela sem roupa. Tipo, para você treinar o seu cérebro. Legal. Então, assim, eu nem queria, assim, eu acho que eu queria ser desenhista, mas no final eu acabei me desviando, assim, da rota. Hoje eu trabalho como designer mesmo, que é diferente de ser desenhista, né? Legal. Os desenhistas continuam, mas eles estão por aí desenhando história em quadrinhos. Eu vou te contar uma coisa, que na minha infância, eu também fui muito para essa coisa de desenho, né? Então eu ficava desenhando tudo que eu via na televisão, né? Aí eu desenhava Wolverine, desenhava as Tartarugas Ninjas e ficava mostrando esse negócio de desenhar. Então, sempre desenhar, desde muito novinho, eu desenhava de tudo. Eu comecei a desenhar pessoas, mas eu não levei isso para frente. Mas o que é legal é que a minha filha, ela tem a mesma coisa. Tudo que ela vê, ela consegue desenhar. Olha que E legal. ela sempre falava que queria ser designer gráfico, né? Eu falei, é um bom trabalho, você pode tentar correr atrás disso aí. Porque ela desenha muito. Hoje ela já desenha melhor até do que eu, quando eu era criança. Na idade que eu tinha, que ela tem agora, ela está desenhando muito melhor que eu. Ela me mostra uns desenhos que eu fico olhando assim, nossa, você fez isso? E é uma coisa que eu já tinha comigo, mas nunca levei isso para frente. Até porque música sempre foi a coisa que mais falava alto do meu coração. Aí quando você fala que quando era criança desenhava, eu comecei a lembrar de algumas coisas, me identificando. Ah, sim. É porque assim, praticamente toda criança desenha. Não é? Só que assim, se ela tiver interesse, ela vai, tipo... Que foi o meu caso, assim. Qualquer criança tem capacidade de aprender a desenhar. Pelo menos foi isso que eu aprendi, né? Aliás, qualquer criança pode fazer qualquer coisa se ela aprende desde cedo, né? Até a cantar. Agora, mas assim, tem criança, Anderson, que pega quando ela se propõe ao que quero desenhar, que ela tem isso no coração, ela aprende. Mas tem criança que é uma misericórdia desenhando. Então eu acho que tem crianças como você, por exemplo, que já olha aquilo e já desenha. Sim, né? assim, Você já nasceu com aquilo. Aí que eu ia falar, eu ia complementar com isso. Agora tem algumas crianças que elas têm uma aptidão natural e elas são mais propensas a desenhar do que outras. Sim. Né? Tanto que quando você cresce, às vezes a pessoa cresce e ela fala que não consegue desenhar nenhum sol direito, né? É verdade, então, tem um monte assim. Mas existe esse lance também da aptidão, do talento natural que a pessoa tem para poder desenvolver melhor, né, e mais rápido esse talento. E nessa agência que você estava trabalhando, você já ficou quanto tempo lá? Então, eu fiquei lá de 91 até 94, quando eu completei 18 anos. E aí, até lembro, né? Em outubro de 94, eu fui dispensado do Exército e logo em seguida eu consegui um emprego numa agência maior de marketing direto. Em 94, aí eu fiquei até 2000. E lá você fazia o que exatamente? Aí, quando eu entrei nessa outra agência, eu já entrei como assistente de arte. Então, tinha os diretores, aí eu era responsável em auxiliar os diretores de arte que tinham lá, né? Na verdade, eu tinha... tinha 2 diretores de arte e cada um tinha um assistente, né? Mas às vezes a gente trocava, né? Eu era assistente assim, de um diretor, mas às vezes ajudava o outro e tal. E aí eu fiquei lá até 2000, mais ou menos, que foi quando eu comecei a desenvolver minhas capas de CD, a fazer ter mais freelance, né? Isso foi lá? Isso foi nessa segunda agência. E como é que chegou a primeira capa de CD para você? Rapaz, foi curioso. Que assim, eu já estava trabalhando há um tempo, com isso, mas tipo, nunca tinha aparecido um trabalho avulso para eu fazer, né? Só que aí foi cantar um pessoal lá na igreja onde eu frequentava, quer dizer, que eu ainda é o mesmo lugar onde eu frequento até hoje, lá em Barueri, e foi cantar um pessoal lá de São Miguel, e aí esse pessoal fez amizade com a gente, e aí a gente resolveu a igreja resolveu pegar e fazer um passeio, né, para um lugar aqui próximo de Barueri, chamado Casarão.
E aí convidou esse pessoal. E aí um dos rapazes que não tinha ido, porque ele se perdeu no caminho, e aí ele não chegou a tempo para cantar, no dia que eles foram cantar lá. Ele pegou e foi. Aí chegou lá, eles pegaram o violão, começaram a cantar, tal, a gente começou a escutar eles cantando, se divertindo, tal, de repente eles pararam e a gente começou a conversar, tal. E aí ele perguntou: o que você faz? Eu falei assim: eu trabalho com artes, fazendo artes, né? Trabalho numa agência, faço isso. E ele: sério que você faz isso? Sério. Não, é que eu tô com um CD, que eu tô produzindo um CD, tô terminando. Na verdade, ele nem falou CD, porque na época, que foi em 94, 95, ele ainda estava com a ideia de lançar um LP. Eu tô com uma produção que eu vou fazer, a gente vai fazer as fitas cassetes, a gente quer fazer LP. Você faz isso? Eu falei assim: nunca fiz. Mas, né, tipo, a gente pode tentar. E aí esse rapaz é o Danilo Melo, o cantor Danilo Melo. Muito tempo, hein? Faz muito tempo que eu conheço ele. E aí no final, assim, ele acabou não fazendo um LP, porque estava naquela transição Então, de a tua troca. primeira experiência com cantor para esse tipo de trabalho foi com o Danilo Melo. Foi com o Danilo. Tudo começou com o Danilo Melo. Tipo, ele pegou e me... Aí no final a gente acabou fazendo a capa do CD, que não ia ser CD, ia ser LP, mas estava naquela transição, né? O pessoal estava trocando os LPs pelos CDs, pelo disco de vinil, né? Estava saindo saindo do mercado. Para ir para cassete. Para ir para cassete e CD era uma novidade. Mas aí eles fizeram o CD, eu fiz até 2 capas para esse CD. Que eu fiz uma primeira, e aí eles não tinham material, a foto não veio bacana. Mesmo assim a gente fez para o lançamento, aí passou um tempo, eu fiz uma outra capa que inclusive estava com a atual esposa dele, né, a Andresa, né? Andresa Moleiro. Né? Ela não tá, na primeira capa ela não tá, na segunda ela tá. Certo. Aí essa foi a minha primeira capa, do grupo El Shaddai. Legal. Bom, você já deu entrevista para alguém antes? Você deu o quê? Entrevista para alguém antes? Não, a primeira vez. Primeira vez. Então, que vergonha. Fechou. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro bloco com o Anderson Novaes. Ele nunca contou a história dele para ninguém. É a primeira vez aqui, primeira mão, no programa Perfil, na Trode TV. A gente vai voltar daqui a pouco, no próximo bloco. O cara é o cara, não é o Roberto Carlos, é Anderson Novaes. A gente vai contar ainda que ele vai fazer capa Sérgio Sass, Tom Carf, tem uma galera pesa Sampa Crio. A gente vai falar de muita coisa daqui a pouco no próximo bloco. A gente volta já. Não aguenta mais perder negócios pela demora na conexão com a internet, ficar refém de um provedor que promete e não cumpre. Dê um basta e vem para o link dedicado da Rede Banda Larga. Aqui a sua empresa terá uma conexão veloz e estável de verdade. Além de ter um suporte especializado, internet de alta capacidade giga, baixa latência. Chega de perder negócios, vem para o link dedicado da Rede Banda Larga e decole. Olá, meus queridos, estamos de volta com o programa Perfil. Eu sou o Deide Alexander e estou contando aqui na Trode TV a história de Anderson Novaes. E agora eu estou curioso para saber o que acontece, né? A gente acabou de descobrir que você fazia uma outra coisa, mexia com design de outras coisas, aí aparece um desafio, um cantor chamado Danilo Melo que começa a fazer o primeiro desafio para entrar na era do cassete. Do CD. Do CD? Não foi cassete, não? A princípio ele queria fazer um cassete. A fita cassete. Aí depois... Agora eu entendi. Aí como teve a transição do LP pro CD, ele resolveu já fazer o CD. Já fazer o CD. Então você já entrou na era do CD. Já entrei na era do CD. Não chegou nunca a produzir um cassete? Produzi acho que uns 3 cassetes só. Sim. Mas assim, eu fiz essa primeira do El Shaddai e também teve cassete. Por curiosidade, você chegou a produzir alguma coisa na era do disco ainda, no vinil, não? Não fiz nada. Nunca fiz nada. Nossa, o disco é antigo, hein? O disco é antigo. O vinil é um negócio bem antigo. Eu tenho a saudade do vinil. Então, aí você fez a capa do Danilo Melo, e aí o que aconteceu daí pra frente? Você entrou numa nova área musical, além de disco e tal? Não, eu entrei na área, mas assim, como eu não era conhecido, eu era ninguém, né? Então, tipo, eu fiz a capa dele, desse grupo saiu um rapaz que foi estudar teologia e resolveu gravar um CD também para poder ajudar nos cursos, também fiz dele. Aí passou um tempo,
o Danilo tinha encerrado as atividades com o Grupo El Shaddai e estava num outro grupo de uma igreja no Tucuruvi, que é o Grupo Compasso e Companhia. E aí aí ele pegou e me chamou para fazer essa capa. Quando eu fiz, né, que na verdade foi até um método mais correto de fazer uma capa, eu mandei as ideias para eles, eles aprovaram, fizeram as fotos iguais, e eu peguei e fiz a capa dele, e essa capa me deu uma certa projeção. Porque foi através dela que eu conheci outras pessoas, que também, assim, eu conheci um pessoal de Nova Odessa que eram produtores, e conheci o estúdio também, né? Fiz alguns trabalhos com eles. Quem tá em casa não entende nada disso, o que é essa Nova Odessa? Não, Nova Odessa é uma cidade no interior, ali do lado de Campinas e tal. É que a gente fala Nova Odessa porque é mais fácil, mas eles têm a igreja que eu frequento, assim, a instituição, não a igreja local, eles têm, ou tinha, né, não sei agora, um estúdio em Nova Odessa. Esse estúdio, eles gravam vários cantores da nossa igreja. E outras coisas também, né? Aqueles CDs com música dos jovens, era tudo feito ali, né? Ah. E aí eu conheci o pessoal de lá, fiz alguns trabalhos com eles, mas aí a grande virada mesmo foi quando eu estava num dia trabalhando num outro lugar, né? Eu já tinha passado, acho que... eu tinha saído da agência, entrei num lugar, saí desse lugar, e era o quarto lugar que eu estava trabalhando, eu recebi uma ligação. E aí a pessoa falou assim, quem me passou o teu contato foi o Danilo. Aí eu falei assim, que legal, é que eu queria fazer uma capa de CD, eu tô com CD solo, e eu queria fazer essa capa. O meu nome é Sérgio, né? Meu nome é Sérgio, Serginho, e eu cantei no Black Singers. Eu falei assim, não, para aí, cara. Para aí, você é o Sérgio do Raiz Coral? Ele, sou. Eu falei assim, poxa, que honra, hein? Legal. Aí a gente marcou, assim, era no meio da semana, a gente se encontrou no sábado, aí eu fui lá na casa dele e tal. O pessoal estava tendo um churrasco do Raiz Coral no dia, aí eu fui conhecer ele. No dia certo. Foi isso mesmo. Aí ele me apresentou o trabalho, assim, eu escutei ali em primeira mão o CD dele, aquele primeiro CD que ele lançou em 2003, se eu não me engano, 2003, 2004. Bem legal. Cara, foi assim, foi uma experiência única, porque, tipo, nunca ninguém conhecido tinha ligado para mim. E ainda mais assim, era, sei lá, a sexta ou a sétima capa de CD. Aí eu conheci... Começou bem, então. Comecei bem. E aí, depois dele, aí deu um boom. Porque ele, tipo assim, ele era conhecido na minha denominação, mas ele também era muito conhecido fora. O Brasil inteiro conhece Sérgio Saz, né? Por causa do Raiz Coral, né? Então, assim, quando eu fiz a capa dele e saiu, aí começou a chover telefonema, o pessoal ligar, perguntando quem tinha feito, né? E assim, eu não acho que nem a minha capa top, assim como diz o pessoal, né? Não é a minha melhor capa. Mas, para aquela época, era uma capa muito boa. Em 2004 era algo diferente, assim, né? O que eu tinha apresentado. Do que as pessoas estavam ouvindo. O pessoal estava acostumado nas igrejas, né? Depois melhorou muito, claro, né? O pessoal se profissionalizou. Mas na época, assim, deu um boom, eu comecei a fazer muita música black, muita capa de música black. Aí você fez a capa do disco que ele estava lançando. Eu fiz a capa do És o Meu Herói. És o Meu Herói, muito legal. E assim, eu fiz uma série de capas para ele. Fiz do Raiz Coral, o Ministério de Louvor, fiz do Link 4, que é uma das melhores, até hoje eu considero uma das melhores que eu já fiz. Também, assim, até pela proposta, mas assim, tem muito a ver com fotógrafo também, que eles trouxeram uma ideia muito bacana, né? Eu conheço todas essas capas, eu achei muito massa cada uma delas. Nossa, muito boa. Aí fiz do High School, assim, ali entre 2004 até mais ou menos 2008, 2009, fiz muita capa de música black, de cantores de música black, né? Mas muita capa mesmo. Você acabou meio que entrando ali numa área onde tinha uma galera... Porque assim, o Raiz Coral, ele moveu o Brasil, onde saiu montando coral no Brasil inteiro. Foi isso mesmo. E todo mundo queria copiar a mesma ideia. Eu entrei no nicho do nicho. Você estava fazendo um negócio dentro do que estava acontecendo no Brasil ali. Isso, né? E aquela galera toda seguindo o Sérgio Saz, né? Sim, sim. Todo mundo querendo cantar parecido, querendo cantar igual, pegando as músicas. Então você pegou o trabalho ali para mexer com uma coisa que tava todo mundo já de olho, né? Tava todo mundo olhando para isso. Sim, era o Sérgio e o Léo. Se você não imitava o Sérgio, se você era cantor, você imitava... Se você não imitava o Sérgio, você imitava o Léo. Se não imitava o Léo, imitava o Sérgio, né? E o tanto de coral que foi montado nessa época não tinha precedente. Assim, inclusive, assim, eu fiz acho que mais 2 corais que eram assim, mais parecidos com o Raiz Coral, que é o Cádiz, eu fiz um CD de Natal deles. Fiz também do Coral Resgate para a Vida, que também era no mesmo estilo, naquele mesmo estilo que é o Raiz Coral, né?
que é um estilo bem peculiar o coral de música black, né? Aham. Que é aquela música que é dividida em tríade, né? Assim, é muito específico o que eles fazem, né? E tudo vindo de lá do Kirk Franklin, né? Nossa, demais. É tudo a mesma coisa. Tanto que a primeira vez que eu escutei o Raiz Coral, não tinha CD. Eu sabia quem era, sabia que eles eram muito famosos, mas até então eu não tinha, porque eu não tinha muito interesse em música black. Eu escutava Projetarte, Prisma Brasil, né? A minha referência de música vocal era aquilo, e eu sabia que existia o Kirk Franklin, sabia que existia o Raiz Coral, mas nunca tinha sentido interesse, até que eu ganhei um CD dele lá no dia. Tá, e depois de Sérgio Saz, você veio Sérgio Saz, já entrou na brincadeira Raiz Coral, já entrou Link 4, e aí Sim. quem que veio, além do vínculo com o Sérgio Saz, quem veio depois deles? Então, todo aquele pessoal que cantava com o Sérgio, Todo mundo veio. todo mundo veio, porque Tom aí Carf, eu fiz a capa do Tom Carf, fiz do Daniel Scooby, fiz do Daniel Pantro, quem mais eu fiz? Assim, a maioria do pessoal que estava lá, acabei fazendo a capa. é porque no caso o Tom Carf lançou trabalho solo, aí o Scooby também Sim, lançou trabalho solo, o Daniel Pantro, Sim, mas aí teve gente que era da turma do Sérgio, que não cantava necessariamente no Raiz Coral, mas estava ali no meio inserido, como o Gessé, né? O produtor Gessé. lembro dele Né? também. Você lembra? Então, fiz a capa dele, fiz do Família Soul, que começou a produção com o Sérgio. Depois eles Família foram Soul, que depois independentes. virou Todos Um, parece, né? Virou um quarteto chamado Todos Um. Né? Isso. Inclusive do Todos Um eu cheguei a fazer uma capa também, mas o CD não saiu. É, eu Do Família lembro. Soul eu fiz duas. Eu fiz um ao vivo e fiz o primeiro projeto, né? Legal. E aí, entre esse pessoal aí, por exemplo, o Daniel Ribeiro, ele era muito ligado com a música secular. Tipo, ele fazia vocal para vários grupos de pagode. E aí, através dele, eu entrei no secular. Você me comentou. Aí entrou É. quem no secular? Então, aí eu comecei a fazer muita capa de pagode. Assim, tipo, eu fiz dos conhecidos mesmo, que eu fiz de um grupo chamado Nuance, que fez muito sucesso, assim, eu fiz a capa promocional, aí passou um tempo, eu estava na cidade, assim, fui fazer alguma coisa lá, não lembro o que era, mas eu lembro que eu estava no carro, de repente começa a tocar Nuance no carro. Eles estouraram com uma música lá, e aí logo em seguida eles me Até chamaram. então não eram conhecidos. Então, eles eram conhecidos no meio deles. Aí, quando passou no rádio, eles estouraram e ficou conhecido de muita gente. E coincidiu que você estava fazendo a capa na época. E coincidiu eu ter feito a promocional. E aí, como a música estourou, né, o single dele estourou, eles resolveram fazer o CD mesmo pra valer. Aí eu fiz a capa de novo, fiz 3 capas pra eles. Fiz esses 2 e fiz de um ao vivo. Aí depois apareceu a Turma do Pagode, que também é um grupo muito conhecido. Muito conhecido. Turma do Pagode, eu fiz um CD deles. Mas acho que a cereja do bolo mesmo foi do Sampa Crio. Sampa Crio. Sampa Crio. Sampa Crio que moveu o Brasil numa época de ouro aí, que hoje em dia são conhecidos Sim. por onde, pelo menos aqui dentro do estado de São Paulo, é difícil alguém não dizer que não conhece o Sampa Crio. Não, é né? difícil mesmo. Só Nossa. gente assim mais nova que não conhece, mas até hoje, assim, eles arrastam uma multidão. Arrasta a Vocês multidão. É impressionante. Onde eles vão, assim. é impressionante. Você não vê o Sampa Crio na televisão mais com a frequência de antes, nem na rádio com a sim. frequência de antes. Mas os shows que os caras fazem movem aí um monte de gente, leva uma Lotam, legião é. de gente pro negócio. Sim, inclusive, assim, eu cheguei neles, na verdade eles chegaram em mim, que é um detalhe, só uma vez que eu procurei uma pessoa para fazer capa, você acredita? Vamos fazer o seguinte, vamos Vai deixar lá. para contar sobre o Sampa Isso. Crio e outras coisas aí no próximo bloco, Beleza. tá? A gente volta já para saber um pouco mais com a gente. Promoção Coisa de Mãe. Neste mês das mães, a Rede Banda Larga está com uma promoção que é mesmo coisa de mãe. Durante todo o mês de maio, você pagando sua fatura, até a data do vencimento ganha 10% de desconto no valor. Coisa de mãe mesmo. Então corre, não fique de fora, garanta o seu desconto. Para solicitar, entre em contato pelo WhatsApp 11 42 10 44 12. Está precisando de uma internet de qualidade? Turbinar seu currículo. Também está precisando de canais de TV para se divertir mais? Resolva tudo isso por apenas R$ 99,99 mensais. É isso mesmo. Na Rede Banda Larga você tem um combo com todas essas vantagens por apenas R$ 99,99 mensais. E o melhor, não tem aumento depois de 6 meses, o preço é fixo. O que está esperando? Vem para a rede.
Olá, queridos, estamos de volta com o programa Perfil, entrevistando hoje, em primeira mão, nunca antes falou a história dele no Brasil, para programa nenhum, e está falando isso aqui no programa Perfil. Eu sou David Alexander e estou entrevistando nada mais nada menos do que Anderson Novaes. E aí você contou que fez o trabalho do Sampa Crio. Aí conta pra gente o que você seguiu a partir daí. Então, o Sampa Crio, eu fiz o Sampa Crio, fiz de vários outros grupos de pagode, né? Outros não tão famosos assim. Às vezes famosos dentro do nicho deles, né? Sim. Porque é meio que um subnicho. Né? Todo nicho tem um subnicho. Sim. Né? Tipo, eu peguei dois. Peguei do gospel e peguei dos pagodeiros, né? De grupos de pagode. E só continuei fazendo outros trabalhos, tal, até que... O Sampa Crio te trouxe alguma visibilidade a mais do que você já fazia? Manteve o padrão? Então, para falar a verdade, eu não sei. Como eu estava falando, assim, eu nunca fui atrás de trabalho. A única vez que eu fui foi no começo, assim, quando eu fiz as primeiras capas, que eu fiz um e-mail marketing, e aí eu selecionei, entrei num site lá que tinha vários grupos e cantores da igreja, selecionei vários e eu fiz meio que o e-mail marketing mesmo e joguei lá e mandei. Aí apareceu um grupo que foi o VL, o grupo VL aqui de Cutia, né? Cutia Vargem Grande. E eu, inclusive, cheguei a fazer 3 trabalhos para eles. E tenho contato com o Toninho, que era do grupo até hoje. Mas, assim, depois disso, eu nunca fui atrás. Sempre apareceu. Sempre, assim, aí nesse meio tempo de tanta capa, né? Acaba aparecendo umas coisas bem legais para fazer e é umas pessoas que você nunca imaginou que ia fazer. Ou aparecem pessoas que você nunca imaginou que ia chegar onde chegou. Mas eu chamo isso né? de consequência. Tipo assim, Sim, você pega um trabalho, faz um trabalho legal, você dá o seu coração naquilo para fazer o melhor possível, mesmo que seja, vamos supor, que o seu melhor de hoje é muito melhor do que o seu melhor de 20 anos atrás. Sim, com né? certeza. Então, você dá o seu melhor. E aí acaba sendo marketing de boca a boca. A pessoa que gostou tanto que vou indicar para o meu amigo ou para fulano de tal, porque eu sei que o cara é bom, o cara vai fazer o serviço direito, vai fazer o trabalho que se propõe. Então, isso é muito legal. Sim, sim. E assim, como eu falei, né, uma dessas consequências foi a capa da Priscila Alcântara. Porque, assim, na verdade, eu fiz, acho que até antes do Sampa Crio. Mas uma das produtoras que eu trabalhava, eles estavam fazendo um acordo com o Rodriguinho, que era do grupo dos Travessos, né? Ah. Rodriguinho. E ele estava criando um selo para música gospel. E no casting deles lá, né, entre eles estava a Priscila Alcântara, criancinha ainda, apresentava o programa Bom Dia e Companhia, acho que na época ela era bem pequenininha. E, pequenininha mais ou menos, né? Mas Já era um fenômeno a menina, né? Então, ela já era conhecida naquela época, mas ela não era conhecida de todo mundo, né? Que nem tá agora. E eu acabei apareceu a capa do primeiro CD dela para fazer. Legal. A gente olha para a história, né, da Priscila Alcântara, eu fico vendo assim, eu acompanho muito, né, uma das Sim. cantoras que eu mais acompanho aqui no Brasil. Eu me surpreendo demais com o trabalho dela, porque é uma pessoa que a gente vê que começou desde criança. Sim. E a evolução é tão grande que eu arrisco dizer que, para mim, a Priscila no mundo está entre as maiores cantoras, pelo nível que ela canta. Eu acho que ela canta muito, assim... Bem, eu acho que é uma das melhores também, né? Eu fico impressionado com o que ela faz. É né? incrível. Aí você fez a Priscila Alcântara, e aí você me comentou que trabalha para jornais, você já tem trabalhos fora do país. Brasil, aqui do Brasil, me conta um pouquinho sobre isso. Então, teve alguns trabalhos que anteriormente, né, que eu tinha feito, que já tinha ido para fora do Brasil, mas assim, eu fiz para brasileiros que foram para lá. Por exemplo, fiz o grupo de um grupo de pagode de japoneses, são brasileiros, só que são japoneses. E eles moravam no Japão e gravaram um CD de pagode. É uma turma de japoneses fazendo pagode. Que legal. Tal, e eu acabei Bem fazendo diferente. a capa. E aí esse trabalho veiculou lá no Japão e veiculou na Espanha. Mas ultimamente tem aparecido alguns trabalhos mais de gente nativa mesmo, né? Então, eu já fiz capa para pro Dani Ferraz, que é norte-americano. Já fiz para um quarteto, que depois virou trio, né? Que é do Chile, que é o SB4, né? Fiz dois projetos para eles. Atualmente estou fazendo de uma cantora que é da Argentina, mas que mora nos Estados Unidos. Estou fazendo um projeto para ela, que é a Vanessa Estrada. E além desses trabalhos, eu tenho outros trabalhos de design mesmo, né? Quais são os jornais que você trabalha atualmente? Atualmente eu estou fazendo 4, né? Que é o Folha de Alphaville, aqui da região. O Jornal de Barueri, que é da cidade de Barueri. Aí 2 jornais de Itapevi, que é o Jornal da Gente. E o Jornal Novo Oeste.
esse daí. Legal. Mas eu faço qualquer coisa, faço jornal, revista, né? Agora, estou fazendo um projeto de um fórum de RH lá para Portugal. Né? Nossa, teu nome está se expandindo aí pelo país e o tempo afora. Estou né? ajudando um pessoal com um jogo lá em Israel. Aí vocês entendem por que eu falo que o cara não é o Roberto Carlos, o cara é Anderson Novaes. E outra coisa, a Anderson Novaes ele é parceiro aqui da Trode TV, então você que é cantor, você que tem vontade de fazer qualquer tipo de trabalho na área de design gráfico, tá aqui o homem que cria um monte de coisa, vocês podem procurar Anderson Novaes, que do que você imaginar, você fala pro cara, o cara visualiza na mente dele e consegue colocar e transformar aquilo em realidade. Isso é muito legal. Já aconteceu de eu fazer um trabalho, esse daí foi até uma doação que eu fiz para uma pessoa, lá do Tucuruvi, que ela gravou um CD com 2 músicas e um sermão. E aí, como eu já sou bem conhecido lá do pessoal do Tucuruvi, aí eles falaram assim, fala com o Anderson e tal. Ela ligou para mim e ficou 1 hora no telefone contando que ela teve um sonho, que ela, por causa desse CD, que ela tinha feito a música, não sei o que e tal. Eu falei assim, não, beleza, pode mandar aí que eu faço tal. Aí ela mandou as fotos e ela só passou o nome do CD que era Presente de Deus. Acho que é Presente de Deus, se eu não me engano. E eu fiz. Quando eu mandei, ela falou assim, nossa, eu não acredito, você fez, ficou igual do meu sonho. Nossa, a sintonia foi perfeita. Foi perfeito. Eu fiquei, até hoje eu fico meio arrepiado, assim. Mas Porque assim, apesar o que eu penso assim, o cantor, ele está gravando um disco, o disco fala sobre Jerusalém. Aí ele pensou num disco que é o tema Jerusalém, isso é só um exemplo. E aí ele pensou nas músicas que ele fez, aí ele pensou numa foto que ele vai bater e tal. Aí você vai e cria arte. De qualquer forma, você está ajudando na interpretação daquilo, né? Você está Sim. mostrando uma linguagem diferente, que não é cantada, mas é uma linguagem que se expressa tão alta quanto isso. sim, aliás, até você me lembrou alguma coisa que eu ia esquecer de falar. Fala aí. Que assim, eu fiz uma capa de um quarteto chamado Praise. Né? Eles são aqui da região também, né? Eram, né? Porque eles estão parados. E assim, esse foi o melhor trabalho que eu já fiz na vida, para mim. Por Assim, quê? sim, porque esse trabalho deles foi produzido pelo Rodrigo Wagner, né? Vou mandar um abraço para o Rodrigo aqui, aliás, que até hoje eu faço trabalhos para ele, ele que me indicou a Valéria Estrada. E assim, eu chamei eles para... Porque eu estava com um negócio no estúdio, num outro estúdio, e eu falei assim, se vocês quiserem gravar, vai lá que tá pago, né? E tinha um esquema lá, ele falou assim, tá bom, precisamos de um produtor, só que eu acho que vocês precisam de um produtor. Aí eu apresentei o Rodrigo Wagner. Aí eles queriam gravar várias versões, aí o Rodrigo, não, vocês têm música? A gente tem umas, mas a gente não fez arranjo. Não, mostra aí. Aí eles começaram a mostrar, eles tinham quase um repertório para um CD inteiro. E eles começaram a gravar, e eles também me passavam o que eles gravavam, né, tal, antecipado. E aí eles falaram assim, essa aqui a música provavelmente vai ser a faixa título. E eu escutei a música, Tomou Meu Lugar, né, o nome da música, uma música do Rodrigo Wagner. E aí um dia, assim, enquanto estava no processo de gravação, de produção do CD, eu estava escutando a música, e aí eu estava indo trabalhar escutando a música. De repente me deu estalo, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, essa música aqui com esse título, a gente podia fazer Jesus sendo preso no lugar dos caras. Teve uma simbologia toda ali. Sim, falei assim, porque a música fala que Jesus tomou o nosso lugar, né, e tal. Eu lembro dessa capa. Sim, aí eu chamei eles, falei assim, eu cheguei no escritório, eu liguei e falei assim, vocês querem vir aqui? Eu tive uma ideia. Não sei se vai dar certo, mas se der, eu acho que pode ficar muito legal. E expliquei para eles que eu pensei em eles sendo soltos, os 4 sendo soltos, tipo, eles dentro de uma prisão, sendo soltos, enquanto um policial levava Jesus algemado preso. E eles, nossa, a ideia é boa, hein? Eu falei assim, ela parece boa. Se vai dar certo, eu não sei. E aí eu peguei e fiz fiz essa capa aí, né, peguei uns modelos na internet, peguei uma prisão lá, peguei 4 pessoas sendo presas, peguei uma pessoa sendo presa sendo levada, e aí eu peguei, sendo presa não, né, pessoas andando mesmo. Teve todo o significado nessa capa aí, né, você sim, se inspirou. Aí eu mandei pro fotógrafo, falei assim, vai ser isso, eu vou colocar essa imagem atrás de fundo, porque a gente queria achar o local, mas a gente não achou, para tirar a foto no lugar, então a gente resolveu montar. Entendi. Aí eu falei assim, a gente vai fazer assim, tirar foto desse jeito, que eu vou fazer isso. Aí ele tirou, eu peguei, fiz a montagem, mandei para eles amaram, eu também, porque ficou muito legal, e o CD saiu.
É isso aí. Eu sou É muito mesmo? fã desse tipo de capa, né? Eu lembro que teve uma capa do Kirk Franklin, que eu não lembro mais o tema do disco, porque fugiu aqui da memória, mas ele estava num ringue onde ele derrubava ele mesmo. É uma das melhores capas que eu já vi, eu Nossa, conheço que ela. capa, viu, do Kirk Franklin. Ele num ringue lá vencendo ele Sim. mesmo. É, eu achei muito... Tem uma do Take Six também, que mostra um lugar bem feio, né? Sim, e o nome do CD é The Beautiful World, né? Tipo, Mundo Bonito, né? Ah, você Essa é conhece, eu tô com o cara que já conhece. Nossa, Não, conheço, assim, ele fala de uma beleza, mas mostra outra coisa. mostra outra coisa. É incrível essas capas. Eu sou fã Essa de do capa Kiki assim. eu também conheço. Eu não lembro o nome do CD, mas se eu não me engano, a tradução é a maior luta. É uma coisa assim, esse eu a não maior lembro. luta que eu tenho, né? Que representa assim, a maior luta que a pessoa tem é com ela mesma. Exatamente. Foi um significado É a melhor capa do tremendo. Kirk Nossa, Franklin, nossa, eu sou fã de capa assim É. que dá um tipo de significado. E é isso. Bom, para você, o programa está acabando, que pôde conhecer um pouco da história de Anderson Novaes, porque tem um monte que se a gente fosse parar aqui para fazer um sim. quarto bloco, ia ter um monte de histórias para contar mais uma vez. Sim, verdade. Mas é um prazer ter vocês aqui no programa Perfil de hoje. É uma honra ter Anderson Novaes aqui com a gente, né? E como eu disse para vocês, o cara é parceiro aqui da TV, conhece uma série de coisas, tem uma mente, para mim, muito brilhante no ramo do designer. Então, você que é cantor, você que é apresentador, você que quer fazer qualquer tipo de coisa que você possa imaginar. Na do design, nós temos aqui Anderson Novaes, procura por Obrigado. ele, tá? Tem o Instagram dele que você pode conhecer mais sobre ele, já que você não conseguiu saber tudo. Mas eu acho assim, que o que a gente conversou sobre Anderson Novaes hoje aqui no programa é mais do que muita coisa que tem por aí já colocado. Mas você vai lá no @adnovaes, é o Instagram dele. Lá você vai conhecer várias capas que ele já trabalhou, vai poder conversar com ele no privado se você quiser, ter um contato mais amplo, fazer contatos profissionais. É só procurar o homem, @adnovaes. Quer conhecer a mim um pouquinho mais? Já que você não conhece o suficiente, vai lá no @davidalexander e você vai conhecer um pouco do meu trabalho. Quer saber mais sobre a Troad Record, sobre a Troad TV, sobre o grupo Troad Brasil? É @TroadOficial. Não se esqueça de, antes de você encerrar hoje, clique no inscrever-se, aciona lá o sininho para você ver a notificação do próximo programa que vai ter na semana que vem. A gente fica por aqui, foi um prazer ter vocês agora e fiquem com Deus, até a próxima. Até.